Mas é esse o propósito que a gente tem. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que tudo é eterno, que tudo existe, que a gente não morre, a gente só vai mudando de dimensões. Jesus falou em retornar para a fonte. Jesus disse, né? Fazei tudo isso façam o que eu estou fazendo, né? E que eu vou retornar para a fonte. Ele falou em retornar. Então, quando a fonte se fractaliza, seres de consciências mais elevadas vão surgindo para criar outros universos. Então, gente, quando eu falo em consciências, em seres, não tenta materializar, não tenta personificar, colocar em pessoas, mas sim em consciências e energias. Porque nós, hoje, se a gente hoje saísse do avatar e a gente pudesse se ver, a gente seria pura luz no nosso chakra cardíaco. Hoje, nós somos essa pura luz que habitou um avatar para poder entrar nessa densidade. A gente não conseguiu se fractalizar mais. O último fractal que existe é o fractal de alma, que já somos nós. Então, em cada universo, existe um criador ou mais. Existem hierarquias cósmicas que comandam esses universos, certo? Então, a grande consciência que criou esse universo que eu falei, que nós vivemos no universo local chamado de Nebadon, essa grande consciência criou a gente também no processo de expandir e de voltar para a fonte. Expandir para experienciar a vida na matéria e voltar para a fonte, certo? Então, isso daí é o verdadeiro conceito de evolução, que é expandir e voltar para a fonte. Tem muita gente dentro da programação que acha que a evolução é sofrer, sofrer, sofrer. Não, isso é engodo. É um dos engodos que tem. Então, o que aconteceu no nosso planeta, né? Ficou complicado aqui a vida no nosso planeta, porque algumas consciências que co-criaram, né, que faziam parte dessa hierarquia, alguns seres desviaram do propósito de voltar à fonte. E eles quiseram só expandir. Eles não quiseram voltar à fonte. Então, alguns desses seres que a gente diz que eles criaram a própria realidade deles, a realidade desvirtuada da fonte. Então, hoje, nós vivemos nessa realidade, certo? Começou a maior bagunça em todo o cosmos por causa desses seres dominadores. Em algum momento, essas consciências, alguns deles, se desviaram e quiseram criar a sua própria realidade. Então, o que acontece é que há mais ou menos 30 mil anos, na Era de Atlântida, durante a Era de Atlântida, certo? A gente já tinha na Terra uma dualidade muito forte, porque a dualidade é da tridimensionalidade, certo? Faz parte. Tudo que habita aqui na terceira dimensão é yin e yang, é luz e sombra. Já existe essa dualidade. O que começou a acontecer devido à presença de outros seres, devido à manipulação de outros seres, foi o desequilíbrio dessas energias. Existem planetas de terceira dimensão que vivem essa dualidade, porém em equilíbrio. Como esses seres manipuladores resolveram se desviar da fonte, não voltar para a fonte, eles começaram a manipular e a dualidade começou a existir, porque a fonte é equilíbrio. Então, esses seres adentraram na Terra há mais ou menos 30 mil anos para criar essa realidade deles, para alcançar o domínio deles. Então, nessa época, foi a época que houve uma entrada de seres, que eu não sei nem se pode dizer aqui na live, de seres denominados arcontes, certo? Que são seres de uma tecnologia muito alta, mas de uma moralidade baixa, né? E esses seres entraram para cá e criaram toda a bagunça, né? Eles se uniram a outros seres que já habitavam aqui na Terra e provocaram todo o fim da Era de Ouro, com a queda de Atlântida. Então, a Confederação Galáctica, que coordena, que comanda aqui o nosso universo, qual é esse? Dos Nefilins, exatamente, pronto. Então, aqui a gente vai poder falar, né, desses seres que já habitavam aqui, que se uniram em vários momentos da história, a gente vai ver esses seres se unindo. No momento, eles estão bem unidinhos também,
sabe, para polarizar o povo, para controlar o povo. Então, eles se unem num propósito só, que é de escravizar a humanidade, de dominar a humanidade. Então, eles se uniram, né, a outros seres e a Confederação Galáctica resolveu fechar mesmo a nossa Terra e a gente entrou no período de quarentena. Ninguém entra e ninguém sai, a não ser através do avatar humano. E esse avatar humano que você tem, Mário, que eu tenho, que o pessoal daqui da live tem, né, que a gente habita, é um avatar que foi modificado geneticamente. Nós temos 20, nós fomos modificados por 22 espécies, certo? Então, é por isso que há esse controle. Quem fez toda essa mudança genética foram os Anunnakis, certo? Que se juntaram com seres draconianos, reptilianos, desligaram as nossas fitas de DNA. Nós tínhamos 12 fitas de DNA, hoje a gente só trabalha com 2, 10 foram desligadas, certo? E essas 10 é o que a ciência chama de DNA lixo, que está ligado à nossa capacidade de telepatia, de telecinese, de clarividência, de clareaudiência. Todas essas capacidades extrafísicas foram desligadas de nós, que são capacidades inerentes a todos os seres humanos, né, para a manipulação da raça. Então, quando a gente desliga as nossas capacidades extrafísicas, né, nós só ficamos com a capacidade física, que são os 5 sentidos. Então, tudo aquilo que foge da visão, da audição, da gustação, do tato, do paladar, a gente acredita que é ficção científica. Né? Então, ficou muito fácil manipular esses seres, porque eles perderam a sua cognição de se sentir Deus, de entender que somos além dessa matéria. Então, essa realidade que foi criada dentro desse projeto Terra precisava ser alimentada, né? Porque todos esses superuniversos, o multiuniverso funciona com a energia da fonte, mas eles criaram uma realidade destoada da fonte. Quando eles destoam da fonte, eles precisam de energia para alimentar, porque tudo no universo é energia. E de onde eles resolveram tirar a energia? De nós. Quando eles desligam a nossa divindade, quando eles desligam as nossas capacidades extrafísicas, né, nós começamos a nos tornar humanos demais, né? E aí a gente começa a fornecer, através do que eles pedem, né, essa tecnologia, energia de medo, energia de culpa, energia de dor, energia de apego. Então, fica muito mais fácil. Toda realidade, dessas realidades da tridimensionalidade, precisam de energia, de tecnologia para poder ser operacionalizada. Então, um ser de alta dimensão hoje, para entrar aqui na terceira dimensão e se fractalizar, não consegue, certo? Em um determinado momento, para um ser de outra dimensão, um ser que habita até a sexta, sétima, quinta dimensão, precisa deixar o seu corpo físico, né, em suspensão, para que sua alma vista, seu fractal de alma vista esse avatar mais denso e venha entrar no universo. E aí é quando a gente vai entender quando esses seres mais inferiores adentraram esse universo. Na época da criação, né, na criação desse nosso universo local, a Terra ela nunca teve essa constituição como tem hoje. Ela teve todos esses processos de gás, era um planeta gasoso, era um planeta vulcânico, tinha muito calor. Os únicos avatares que aguentavam adentrar aqui nessa realidade eram os avatares insetoides e reptilianos. Então, esses carinhas aqui, eles estão aqui já há milhares de anos, sabe? Desenvolvendo as tecnologias deles, e aí encontraram parceiros para dizer assim, oba, agora vamos criar a nossa realidade, vamos manipular um negócio aqui, porque a gente já fez os nossos escravos. Então, é basicamente isso. Se uniram no propósito de sustentar essa realidade, usando alta tecnologia, de inteligência artificial, criaram uma anomalia chamada de anomalia subquântica, que alimenta a rede que a gente fornece energia para ela. Essa matrix, ela é algorítmica, ela é um IA, ela é simplesmente algoritmos. E
eles criam situações, eventos, para que desencadear dor, medo, para que a gente, através dos nossos vórtices de energia, que são os nossos chakras, alimente essa anomalia, certo? E o controle seja retroalimentado. Então, muitas programações, Mário, foram inseridas para que a gente acreditasse que essa é a nossa única realidade. A gente já nasce achando que é só isso. É céu, terra, inferno, Deus, sabe? Só isso. Deus, diabo. Então, fica muito mais fácil essa programação. E foi essa programação que nos manteve presos aqui. Esses seres, eles dominaram. Você já se perguntou, nossa, por que a gente vai pular da terceira dimensão para a quinta? Porque a quarta é uma simulação deles. A quarta também é um holograma, é uma simulação deles. Então, eles dominaram a terceira e a quarta dimensão para que, através do sistema de roda de Sansara, nos fizesse acreditar que nós temos um livre-arbítrio de escolher e voltar para a Terra. Vocês entendem até onde a doutrina espírita chegou? Só chegou até aí. Elas não conseguem dizer porque a gente tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. A gente nunca retorna à fonte. Dentro desse programa, a gente só vai e volta, vai e volta, vai e volta, experiencia a vida na matéria e nunca retorna à fonte. Isso é uma manipulação. Ou seja, os que enganam a gente aqui, enganaram lá também no plano astral. Sabe? Muita gente acha que agora eu estou livre. Livre que nada, caiu no outro sistema. É sistema dentro de sistema. Nós vivemos em domo dentro de domo. A gente não consegue ter ainda uma ligação total com os seres mais dimensionais, porque a gente está dentro de domo. Então, quando eles dominam lá a quarta dimensão, a gente entende que a gente fica na mão deles, nas mãos deles, porque eles trabalham com alta tecnologia. Aí a gente lê o livro Nosso Lar. Nossa, o Nosso Lar é fantástico, tem aerobus, tem uma tela onde começa a conversar com os ministérios. De onde vem essa tecnologia, minha gente? Que a gente nem tem aqui na terceira dimensão. Vocês entendem que é uma tecnologia que eles trazem também de holograma? É a Matrix. Só que lá a Matrix ainda eu acho até assim, que aqui ainda é mais fácil da gente se libertar do domínio, porque a gente ainda está sobre o corpo humano, às vezes a dor é um catalisador, ou, às vezes a gente se acha vítima de tudo, mas às vezes a gente desperta através da dor. Que isso não se torne sabe, uma constante, mas muita gente desperta através da dor. Mas quando a gente desencarna e está lá, achando que a gente está aqui, se eu estou aqui na terceira dimensão, na quarta dimensão, está tudo muito massa, o domínio lá é muito mais, é muito pior, porque eles vão mostrar lá, olha, você foi muito ruim, nossa, seu pai, você respondeu seu pai, sua mãe, olha, você vai ter que voltar. Aí a gente vai para o Ministério da Encarnação, lá, e eles dão um monte de contrato e acordo para que a gente assine, para dizer que a gente tem que voltar pobre, para que a gente tenha que voltar passando fome, para que a gente tenha que voltar para ser abusado. Gente, tudo isso são acordos e contratos que a gente assina dentro do nosso livre-arbítrio, manipulado por eles. Cadê a expansão? Cadê eu voltar para o meu, né, para a minha terra natal? Então, rasgar a Matrix é isso, é dizer assim, nossa, Chico foi enganado. Nossa, as psicografias foram engano. Não é só a vida aqui que foi enganada. Então, eles ludibriaram. E dentro da Matrix que a gente está hoje, existe a luz, existe a não-luz, existe a falsa luz. E é essa falsa luz que está pegando um monte de gente dentro da espiritualidade. Então, quando a grande consciência universal entendeu que desviaram, que outros co-criadores desse universo, quando ele entendeu que estava havendo uma manipulação fora da fonte criadora, estava criando um mundo paralelo, uma realidade paralela à realidade da fonte, o próprio criador desse universo, que é Mika, se fractalizou. Passou 1000 anos em Sírios e entrou na nossa terra, como Jesus. Ele experienciou aqui a vida na terra,
certo? E foi morto por trazer luz às consciências. Quando ele viu que a criação que ele fez havia sido manipulada por co-criadores, certo? Ele se fractaliza e vem para a Terra. E quando ele chega aqui, ele rasga o verbo, rasga o véu da Matrix. Ele fala que o Antigo Testamento deve ser esquecido. Ele fala que o Deus que o povo prega não é o Deus que ele fala. Ele fala que veio para trazer a discórdia e não a união. Ele fala tudo isso na Bíblia, né? Ele fala sobre a transição planetária. Ele fala que nós somos a fonte. Ele fala que nós temos o poder. Ele fala que Deus nunca esteve fora. Ele diz que nós temos o poder de curar. Ele falou sobre o eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou isso para a gente, né? E o que é que aconteceu? Foi eliminado, né? E a partir de então, todo o comando galáctico começa a se organizar de uma maneira mais organizada mesmo, e começa a enviar seres aqui para a Terra.